Hora da verdade, alimento para o espírito. Estamos aqui mais uma vez para levar a santa palavra de Deus ao seu espírito, meu irmão, minha irmã, noiva do Cordeiro, para ficarmos atentos ao século XXI, ao presente dia, presente século, a qual o inimigo das nossas almas, que não é o homem, é o inimigo, Satanás, né? Ele é ardiloso e nós precisamos tomar cuidado, porque diz a santa palavra que ele se transforma até em anjo de luz, né? Não é muito que seus obreiros se transformem em obreiros da justiça, o qual o fim é segundo as suas obras. E Jesus falou que uma árvore, você conhece o fruto pela árvore. Uma árvore, por exemplo, de maçã não pode dar espinho. E uma árvore espinhosa, é claro que não vai dar pera. Então, a palavra diz, pelo fruto você conhece logo, né, a obra de cada um. Segundo Coríntios capítulo 2, diz a santa palavra de Deus: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Triunfar em Cristo, né? Devemos olhar para Jesus, que continua sendo autor e consumador da nossa fé. Não é só naquela época, não. Muito mais agora. Vamos sempre dar graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós. Quer dizer, vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz. Por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. O cheiro do seu conhecimento. Uma palavra mais terrena, vós sois a carta de Cristo, né? Não escrita com tinta, mas com testemunho, atos, atitudes e ações. E o versículo 17, 2 Coríntios capítulo 2, diz: porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo, vivemos em Cristo, brilhamos em Cristo, né? Com sinceridade, como de Deus, na presença do próprio Deus. Ou seja, temendo a Deus, o nosso Pai eterno, que é santo, santo, a cada atitude, a cada ação, a cada falar, a cada pensar, a cada ato, a cada atitude. E é claro que não vai faltar, né, os críticos que não têm o Espírito Santo, são almas que ainda precisa chegar ao conhecimento do Novo Testamento, da nova aliança em Cristo Jesus, e entender que o resgate já foi feito, o resgate para a vida eterna, e que, critiquem ou não, têm o direito da vida eterna adquirido. Agora é só buscar entendimento, né? Porque do pó viemos e ao pó voltaremos. E é claro que ali no condomínio fechado tem várias placas e mausoléus lindos, maravilhosos e túmulos pequenos, mas tem a plaquinha lá, aqui jaz. Então, quem de moço não morre, de velho não escapa. Então, vamos, igreja, o arrebatamento, né? O nome escrito no livro da vida, e o Espírito Santo que habita em nós é que vai fazer esse ato, né, de arrebatamento. Significado de falsificar. Como eu li lá,
porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Ou seja, a nossa fé está fundamentada não em uma religião, em uma placa de igreja, mas em Cristo Jesus. Ninguém pode pôr outro fundamento, não existe outro fundamento para a salvação da vida eterna, senão Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É atual. Por quê? Porque Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Então, é o único autor de um livro antigo, de 2000 anos, que ele é presente, porque ele é vivo. Os demais morreram, mas Jesus ele é vivo e ele ainda diz a você que, se estiver ouvindo a hora da verdade, alimento para o espírito, ele ainda diz: eu sou o artigo definido do singular do masculino, caminho, e há artigo definido aí, né, do feminino do singular, verdade, e a vida. E é claro, ninguém vem ao Pai, diz Jesus, senão por mim, por ele. O significado de falsificar: verbo transitivo direto, alterar ou assemelhar com o fim de iludir, de enganar ou de fraudar. Adulterar alguma coisa fazendo com que ela passe, não que ela seja verdadeira, mas ela passe por verdadeira. Arremedar, rasurar, falsificar, né? Assumir algo como verdadeiro sabendo que não o é. Desvirtuar, falsificar uma declaração legítima. Então, segundo Coríntios, que nós lemos aí, capítulo 2, versículo 17, que nós, os que servem a Jesus Cristo com sinceridade, é claro, que nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, vivendo, né, como de Deus na presença de Deus. Então, Isaías capítulo 5, versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo, que se fala do cristão, né? Do cristão. Aqueles que já entregaram a vida a Jesus Cristo um dia, né? E tentam justificar o pecado, diante de Deus, dizendo que tal coisa não faz mal, né? Tal coisa não é tão das trevas como se diz na Bíblia, e fazem do amargo doce. O pecado é doce, e do doce, a palavra de Deus, amargo, porque lá em Apocalipse o rolo foi comido e diz que era doce a boca, mas amargo no estômago. A palavra de Deus é amarga para aqueles que acham que o pecado é doce, né? Estou falando de filhos de Deus, né? Aí, Isaías capítulo 5, versículo 24, aqui, veja bem o que a palavra de Deus diz. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, você já viu fogo na estopa?
e a palha se desfaz pela chama. Fogo é rápido, né? Consome rápido a palha. Assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitam a palavra do Senhor dos Exércitos e desprezam a palavra do Santo de Israel. Então aqui uma observação que não é bom, né? Quem cair nisso aqui, Isaías 5:24, saia logo. Para isso existe arrependimento genuíno, é claro, porque lá em Provérbios 28, 13, 14 diz: aquele que confessa realmente e deixa, alcança misericórdia. E o cristão que endurece sua cerviz, defendendo o mal, não, eu pequei, mas não é assim, não é bem assim, não é bem assado, né? Virá a cair no seu próprio mal, não se esqueça, vai morrer um dia, né? E Jesus, ele diz lá em João, no Evangelho, meu Pai não julga, eu também não julgo, a minha palavra, essa sim, ela há de julgar no último dia. Então, subentende aí que o juízo do cristão é o próprio cristão diante da verdade. Porque as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo, entendendo o pagamento, que foi o sangue dele, não foi com ouro nem com prata, mas foi o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, não é necessário o sacrifício, porque já foi feito. Ninguém cobre esse sacrifício. Então, geralmente a pessoa que ainda não é uma pessoa que entregou a vida a Jesus, ela não vai para o inferno por causa do pecado. Ela irá por rejeitar o preço pago pelo pecado, que foi o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Ele morreu, porém ressuscitou para dar vida eterna àqueles que realmente entendem o preço do sacrifício e o aceita como única regra de fé a Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Jó capítulo 9, olha o Jó aqui, versículo 20, diz assim: se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Numa palavra mais terrena, aqui dizer, quando o cristão se justifica diante de Deus por um erro, por um pecado que cometeu, ou porque não vai perdoar, a própria boca do cristão está se condenando. E se ele se acha reto, né? Quer dizer, aquele cristão que quer ensinar Jesus, né? Ou fica tentando falsificar a palavra para um bem-estar do pecado, se convencer que aquilo não é errado, né? Se reto me disser, então me declarará perverso. E Gênesis, capítulo 3, versículo 9, tudo começou lá. Quando o Senhor chamou, o Senhor Deus, ele chamou Adão e disse-lhe que na viração do dia, Deus ia conversar com a sua criação, Adão e Eva, né? E disse-lhe, onde estás? E no versículo 10, e Adão disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Século 21, muito cristão está nu. Nu quer dizer no pecado, né, de adultério, de fornicação, de prostituição e outros, e se esconde, tentando se justificar, falsificar a palavra. É simples, se arrependa. Deixa que, como lá em Apocalipse diz, compre de mim
o ouro refinado, a roupagem branca novamente, porque o Senhor, o sangue de Jesus, perdoa e limpa e dá a roupagem nova, né? Então não fique escondido atrás de pecado, e tempo não apaga pecado. Versículo 11, Deus disse, quem te mostrou que você estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse, que não era maçã, né? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus falou, não mexa ali, senão você vai conhecer o mal. Então ali começou a desobediência, né? E veio no DNA do homem o conhecimento do mal, que se tornou aí, Adão falando, estou nu, começou, né, com malícia. O primeiro pecado foi a malícia, ficou malicioso Adão e Eva. No versículo 12, olha aqui, ó, justificativa. Então disse Adão, eu vou me justificar, olha, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha, se justificando. Para que isso? No versículo 13, ele foi falar com a mulher. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Aí, como entrou o pecado original, né, do conhecimento do mal no DNA, na alma do homem, no espírito, e disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi, justificando-se, né? Então, é melhor se arrepender do que justificar, e obedecer melhor do que o sacrificar. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, isso é para o cristão, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, olha só, o perigo da turma ficar acrescentando e tirando, né? Isso não é pecado, isso aqui já não tem mais problema, a palavra de Deus está ultrapassada, blá, blá, blá. Essa conversaiada toda de homens religiosos, né? De homens que se dizem inteligentíssimos, né? Mas a serpente, o peixe morre pela boca, né? Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, está escrito, Deus, aí já é para falar, Senhor, tem misericórdia. Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, que eu nem vou citar, porque o negócio é tremendo. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará, é para o cristão, olha aí, a sua parte da árvore da vida e da cidade santa escrita neste livro. Então, não vamos falsificar a santa palavra de Deus e nem se justificar diante do pecado, porque isso aí, um dia, nós iremos, se Jesus não vier, morrer. E aí que o negócio vai ser enfrentar a realidade da vida perante Deus. Então, é bom que nós não nos justifiquemos, mas nos arrependamos e liberamos perdão. Aí, filhinhos, se vocês fizerem assim, o sangue de Jesus vos purifica de todo mal. Porém, não faça mais, não passa pelo mesmo atalho cheio de serpente, que senão, de repente, esse veneno maligno do pecado, diz na palavra de Deus, não sou eu, o salário do pecado é a morte, não só física, mas também espiritual. Então, nós somos a carta de Cristo. Então vamos brilhar diante dos homens. Vamos ficar com o 2 Coríntios,
capítulo 2, versículo 17, porque nós não somos, como muitos, justificadores, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, humildade, errando, se arrependendo, pedindo perdão, perdoando, como de Deus na presença de Deus. Que Deus os abençoe e que esse alimento no seu espírito, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, vos fortaleça. Se houver um filho pródigo, está na hora de voltar, né? Se arrependa, que o Pai está esperando de braço aberto também. Que Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Amém.